Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de Fundamentos de Conversão Eletromecânica de Energia. Até a aula anterior, nós falamos do motor de corrente contínua, analisamos características construtivas, seus princípios de funcionamento e o controle de velocidade. Nesta aula, faremos um exercício revisando o assunto. Bora para a aula! Vamos entender aqui o nosso enunciado. Dado o motor CC shunt com P-hot, são perdas rotacionais, igual a 0 watts. Se as perdas rotacionais são nulas, é uma máquina que não tem perdas por atrito. O RA é 0,75, é a resistência própria de armadura. O RI é resistência de interpolo, que vai em série com a minha resistência de armadura. Somando, tenho 1 ohm. O RF é a minha resistência de campo da máquina. E eu tenho um R de ajuste, que é a resistência externa, que eu posso variar de 0 a 1000. A sua curva de magnetização foi traçada para 2200 RPM. Então, lembre o seguinte, o que é a curva de magnetização? É a relação entre a tensão interna induzida e a corrente de campo. Essa curva é traçada para uma determinada rotação. Na letra A, pergunta-se qual a corrente IA de partida. Vamos recorrer ao circuito. No meu campo, eu tenho a minha resistência de campo. Eu vou já colocá-la em série com a minha resistência de ajuste. Represento diretamente como se fosse o RF maiúsculo. Meu NF representa o número de espiras. Aqui vou representar já pela minha resistência total, o RA maiúsculo, que é o somatório do RA minúsculo, que é a resistência própria da armadura, mais a resistência de interpolo. Vou aplicar aqui uma tensão de 200 volts. O problema pergunta qual a corrente IA de partida. Ele quer saber qual é essa corrente. Veja, na partida, a tensão induzida, o rotor, a máquina está parada. Como a máquina está parada, meu EA é igual a 0. Meu IA de partida vai ser 200 A, uma corrente bem elevada. Muitas vezes as máquinas precisam controlar essa corrente de partida. No nosso laboratório, por exemplo, nós aplicamos uma tensão VT controlada, aumentando ela através de um variador de tensão. Então não damos esse impacto na armadura da máquina. Muitas máquinas utilizam de circuito eletrônico, que vai chaveando a tensão até chegar no nominal. Na letra B, perguntamos, tem um dado R de ajuste e uma dada tensão. Qual NM invasivo? Novamente, vamos recorrer ali ao circuito elétrico equivalente. No problema fala que o R de ajuste é 50. A resistência de campo fornecida ela é 450. Temos que a resistência total de campo da máquina vai ser 500. Uma outra informação aqui é que o NM pergunta o NM em vazio. De acordo com o dado do problema, as perdas rotacionais são iguais a 0. Perda rotacional a 0 significa que eu não tenho atrito. Ou seja, o torque na máquina será 0. Para o torque ser 0, a minha corrente IA tem que ser 0. Se a minha corrente é igual a 0, o que eu tenho aqui? Que a minha tensão induzida vai ter que ser igual a minha tensão de campo da máquina.
Aqui é importante sempre salientar essa situação. Quando eu olho o circuito elétrico equivalente e obtenho os dados dele, significa que a máquina está operando naquela situação. É a situação de operação da máquina. Aqui sabemos que o IA é zero e que o EA na máquina é de 200 volts. Nós queremos descobrir qual que é a velocidade para que a máquina dê 200 volts em vazio. Do circuito de campo, a gente consegue obter que o IF nosso é 0,4 A. Novamente, como eu calculei pelo circuito, é o IF que está lá na máquina. Aí eu vou recorrer à curva de magnetização. Quando eu recorro à curva de magnetização, é um caso específico para uma determinada velocidade. Então, eu vou lá recorrer à curva de magnetização para saber quanto que vale o EA quando o IF é 0,4 para a rotação da curva de magnetização. Vamos lá ver. Veja, aqui é a minha curva de magnetização. O IA 0,4 é neste ponto. Da curva de magnetização para IF 0,4, o meu EA é 205. Qual rotação? 2.200 RPM. Para o mesmo IF, a minha corrente ela é 0,4, então meu fluxo não muda. Vou dividir as duas equações. Eu tenho meu EA1 valendo 200 volts. Para qual rotação? X RPM. O meu EA2, 205. Para qual rotação? 2.200. Resolvendo a conta, ou seja, a velocidade da máquina em vazio é 2.146 RPM. Vamos analisar agora essa situação aqui. Conectamos uma carga mecânica no eixo, mantendo R de ajuste e VT constantes. Ou seja, essa minha história aqui, ó, 200 volts, tensão aplicada, e os 500, que é 450, mais o R de ajuste de 50, valendo 500, constante. Ele me diz que o meu IA ele é igual a 20. Ou seja, o que ocorreu aqui na prática? Estava a máquina operando em vazio e conectei uma carga mecânica. Quando eu conecto uma carga mecânica no eixo da máquina, qual é a tendência? Ela tem que diminuir a velocidade. Se meu V é constante, a minha resistência de campo aqui é constante, eu não alterei meu fluxo. Não alterei meu IF. Mas o meu EA ele é K Φ ômega. O que ocorre? O Kφ não altera, mas o ômega diminuiu. Então, meu EA diminuiu. Meu EA diminuiu e aí aumentou a minha corrente na armadura. Quando eu conectei a carga. É essa situação aqui que vamos analisar. O IA está valendo 20 A. Lembra, tudo que eu calculo do circuito é o que eu meço na máquina. Já calculamos no exercício anterior. Quanto vale meu IF? Meu IF é 0,4 A. Quanto que vai valer aqui o meu EA? Está operando na máquina ali. Meu EA vale 180 volts. Qual que é a velocidade? Eu não sei ainda. Vou recorrer aqui à curva de magnetização para IF 04 com rotação de 2.200 RPM. Veja, IF 04, 205 volts, é o meu EA.
Para meu IF de 0,4, o meu fluxo vai ser constante. Vou fazer essa relação. EA1 K'Φ NM1. EA2 K'Φ NM2. Considerando o EA1 205, qual que é a rotação? 2.200 RPM. Considerando o EA2 180, qual que é a minha rotação? X RPM. A rotação da minha máquina é 1931,7 RPM. O que é importante, a velocidade diminuiu. Estava operando a 2.200, agora está a 1.731 RPM. Porque conectei carga, a máquina reduz a velocidade. O problema ele continua, perguntando qual que é a potência no eixo da máquina. Vamos lembrar do nosso fluxo de potência dentro da máquina. Eu aplico a tensão, circula a corrente. V vezes I é a minha potência de entrada. Eu tenho as perdas aqui no cobre de campo, R I ao quadrado. Eu tenho as perdas do cobre da armadura, R I ao quadrado. O que chega aqui é a minha potência que vai ser convertida. Essa potência que vai ser convertida é a que vai ser transformada em energia mecânica. E o que é a potência de energia mecânica? São as perdas rotacionais mais a potência no eixo. Porém, vamos lembrar que as perdas rotacionais, dado do problema, é 0 watts, não tem perdas rotacionais. Se tivesse, seria fornecido pelo problema. A minha potência convertida é igual à minha potência no eixo. Quanto que vale a minha potência convertida? É A vezes A. Atenção, eu não vou pegar o EA de 205. O EA de 205 eu trouxe ele da curva de magnetização para uma rotação de 2.200. Eu vou pegar o que está acontecendo no circuito. Lembra, o que está no circuito é o que está operando na máquina. Se eu tiver um multímetro, eu vou medir 0,4 A, vou medir 20 amperes, eu vou medir aqui 200 volts. Se eu tiver um tacômetro, eu vou medir 1931,7 RPM. Então, tem que usar o EA, 180, vezes o IA. Qual é o IA? 20. P no eixo é 3.600 watts. Mas lembre lá, em motor, nós costumamos dizer que a potência no eixo é fornecida em HP. E aí separamos o que é o mecânico do elétrico. Para eu passar para HP, basta dividir por 746. 4,82 HP. O problema pergunta também qual o torque no eixo. Importante aqui, preciso usar as unidades corretas. O torque meu é em Newton por metro. A minha potência tem que entrar em watts. O meu ômega é a minha rotação em radianos por segundo. Então, qual vai ser o torque no eixo? Cuidado, eu não vou usar 2.200, eu vou usar o que eu obtive do circuito. Se eu multiplicar o RPM por 2π sobre 60, eu tenho isso aqui em radianos por segundo. 17,8 newton vezes metro. O problema pergunta aqui, mantendo a carga mecânica, o R de ajuste é aumentado para 100 ohms. Qual a rotação? Vou novamente recorrer aqui ao circuito elétrico. Na aula anterior, nós analisamos que, ao variar o R de ajuste, nós conseguimos variar a velocidade. Analisamos essa situação para a máquina operando em vazio, com torque igual a zero, uma máquina sem perdas rotacionais. Neste problema, estamos mantendo a carga mecânica na máquina. Vamos voltar à figura anterior. Veja, aqui eu tenho uma potência no eixo, eu tenho um torque no eixo, eu tenho uma carga mecânica, agora não é mais zero. Mas a carga eu não vou alterá-la, eu vou estar mantendo ali fazendo a mesma força. Eu só vou aumentar a velocidade.
eu vou injetar mais potência na máquina. Então veja o que acontece. Como eu falo que eu mantenho uma carga mecânica, então o torque no eixo ele é constante. Sabemos que da minha equação fundamental, torque é K, Φ e A. Eu vou aumentar o R de ajuste. Se eu aumentar o R de ajuste, a minha corrente vai diminuir. O meu fluxo vai diminuir. Para eu manter este torque constante, o meu IA vai aumentar. Quando eu vario o R de ajuste, eu tenho uma variação de fluxo e de corrente. Porém, numericamente, a variação do fluxo ela é muito pequena. Então, ela interfere pouco com relação à corrente. Numericamente, a corrente é muito maior do que o fluxo. Então, quando eu tenho uma variação de R de ajuste mantendo o torque constante, eu posso considerar que meu IA ele é constante na máquina. E quanto maior a máquina, mais potência tem a máquina, melhor vai ser essa aproximação. Essa informação será sempre fornecida. Mas lembre, se o torque permanece constante, eu vou considerar meu IA aproximadamente constante. Do problema anterior, meu IA vale 20 amperes. Quanto que vale o meu IF agora? Meu R de ajuste é aumentado para 100. A minha resistência interna de campo é 450, então vai para 550. Meu IF 0,36 ampere. Eu quero determinar quanto vale a velocidade. Eu sei quanto vale o EA? Sei. Do circuito elétrico, o EA vale 180 volts para X RPM. Retornando à curva de magnetização, para IF 0,36, meu EA vale 190 em 2.200 RPM. Agora vou fazer de uma forma mais direta. Como meu IF é 0,36, eu tenho EA 190 para 2.200 RPM. Com IF 0,36, eu tenho meu EA de 180 para X RPM. Fazendo as mesmas contas que anterior, eu tive três situações aqui neste problema. Primeiro, olhei a corrente de partida para um determinado VT aplicado. Depois, determinei qual que é a velocidade de rotação da máquina em vazio, sem carga, 2146. Depois, acrescentei carga no eixo da máquina, a velocidade dela diminui. Acrescentei carga no eixo da máquina de 17,8 Nm vezes metro. Qual é a velocidade? 1931,7. Depois realizei um controle de velocidade. Que controle foi esse? Aumentei o R de ajuste, saiu de 50 para 100, mantendo o mesmo torque, a mesma carga no eixo. Veja que a velocidade vai para 2084 RPM. Esse exercício ele faz um resumo bastante importante do funcionamento do motor CC Shunt. Bons estudos e até a próxima aula.